queria ler um versículo aqui, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O versículo fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo está dividido em duas partes, né? A primeira parte fala que o salário do pecado é a morte. A segunda parte fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, a imagem de Deus, né? A semelhança de Deus. Mas quando o homem pecou, essa imagem, esta semelhança de Deus no homem ficou distorcida. Então, quando você vê, por exemplo, a Bíblia falando que o salário do pecado é a morte, está relacionado a Adão. Quando você abre, por exemplo, a genealogia de Adão, onde se divide o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 5, você vai ver que vai falar, este é o livro da genealogia de Adão. No versículo 3 desse capítulo, lá em Gênesis capítulo 5, fala assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Você percebe? Deus cria o homem à sua própria imagem e semelhança. O homem peca, essa imagem de Deus fica distorcida. E agora Adão, na condição de pecador, ele também tem um filho chamado Sete, só que Sete já não possui mais a imagem e a semelhança de Deus. Ele possui a imagem e a semelhança do seu pai biológico, que é Adão. Por isso que em Adão todos pecam. Nós nascemos da descendência de Adão. Biologicamente nós nascemos de Adão. E nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nascemos com uma semente da pecaminosidade em nós. Na semente do pecado, a semente de Adão está em nós. Então nós nascemos já nessa condição de pecadores por sermos filhos de Adão. A outra coisa, quando você abre o Novo Testamento, você vai ver que fala, esse é o livro da genealogia de Jesus, né? Mateus capítulo 1, versículo 1. E você percebe a diferença. Quando você lê a genealogia de Adão, a tônica ali é morte, né? Gerou filhos e morreu. Fulano gerou filhos e morreu. Quando você abre a genealogia de Jesus, a ênfase é gerou, é nascimento. Em Jesus nós nascemos de novo, né? Então, por exemplo, o Antigo Testamento é um livro de promessas, né? E Jesus e o Novo Testamento é um livro de cumprimento de promessas. Não que não haja promessas no Novo Testamento, mas a ênfase do Novo Testamento é o cumprimento, principalmente no Evangelho de Mateus, que ele escreveu tendo em mente os judeus. E os judeus aguardavam o Messias. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver que por 129 vezes ele fala sobre cumprimento de profecia ou alusão a alguma coisa que foi escrito no Antigo Testamento. Então, só um exemplo. Em Gênesis 15 tem a promessa de um Redentor. Jesus ele cumpriu essa promessa, né? Quando o nascimento de Jesus nasceu de uma virgem, né? O nascimento de Jesus cumpre a profecia de Isaías capítulo 7, onde fala que a virgem daria luz a um filho. Quando Jesus é levado ao Egito, até por um motivo de segurança, porque Herodes queria matá-lo, cumpre-se a profecia de Oséias capítulo 11. Quando Jesus muda para Nazaré, cumpre-se várias profecias do Antigo Testamento que fala que ele seria, né, uma delas que ele seria chamado Nazareno. Então, Jesus ele nasceu exatamente para salvar os descendentes de Adão, que estão no estado de morte, né? Você pega, por exemplo, Efésios capítulo 2, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos
e pecados. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós nascemos nesse mundo, nós não nascemos por uma escolha nossa. Nós não escolhemos nascer em Adão. Nós nascemos. Agora, quando nós nascemos de novo em Cristo, é através da nossa fé em Cristo Jesus, que é o último Adão. Nós nascemos de novo. O primeiro nascimento, consequentemente, ele leva à morte. Todos um dia morreremos. Mas o nascimento espiritual, ele leva para a vida e a vida eterna com Deus. Eu quero encerrar essa minha fala dizendo o seguinte: se você nasceu nesse mundo e você viveu aí seus anos nessa terra, mas você não teve um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus Cristo, se você não nasceu de novo, se você apenas tem o primeiro nascimento biológico, você já nasceu com o pecado de Adão, mas você não teve um encontro com aquele que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua condição de filho de Adão para filho de Deus, fazer com que você nasça de novo, como ele falou para Nicodemos ali em João capítulo 3, quando ele fala também sobre recriar, somos nova criação de Deus, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, o salário do pecado passou e agora nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus.